Olá, boa noite. Estamos começando o programa Cariri em Debate aqui na sua TV Verde Vale. Estaremos no ar sempre às segundas-feiras, às 20h30. E a nossa ideia aqui é poder bater um papo sobre os problemas que atingem a região do Cariri e temas que são de interesse da sociedade. E vamos ter conosco, todas as segundas-feiras aqui na TV Verde Vale, o deputado estadual Dr. Santana, conversando sobre vários temas, falando da agenda do Legislativo e quais são os assuntos que são interessantes e importantes para a região do Cariri. Dr. Santana é conosco nesta segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite, telespectadores. É um prazer voltar a dialogar com vocês aqui no Cariri em Debate, discutindo temas importantes para a nossa região e para o estado do Ceará. Doutor Santana, você foi vereador já aqui na cidade de Juazeiro do Norte, agora representando a região do Cariri e também Juazeiro na Assembleia Legislativa. Como é essa experiência? Experiência inteiramente nova para mim. Um parlamento maior, mais qualificado, com temas que são relevantes para o estado como um todo, que exige um estudo muito apurado de tudo que vai ser debatido ali. E eu, nessa primeira fase, nesses primeiros 20 dias, estou aprendendo muito, observando, lendo o regimento interno, para poder começar a participar mais efetivamente e contribuir de verdade com discussões e temas que venham ao encontro de solução de problemas que muitas vezes são seculares, problemas que vêm de muito tempo, que acredito que a Assembleia pode contribuir para solucionar. E nessa semana, o que foi interessante de debate lá sobre vários temas, saúde, educação, segurança, que é um tema que a sociedade cobra muito. Como é que foi a semana? Nessa semana houve um debate muito acirrado, porque o Poder Executivo enviou para a Assembleia uma proposta de reajustar algumas taxas que estavam aí há muitos anos sem serem reajustadas. E é lógico, a oposição aproveita essa questão que soa desagradável ao ouvido do eleitor para fazer política em cima disso. Mas, na verdade, existiam alguns serviços que você terminava pagando por aquele que não tinha cuidado. Vou dar um exemplo. Carteira de identidade, a segunda via. Então, o governador mandou um projeto que a carteira, a segunda via, você que não é pobre, quem é pobre não paga a segunda via, mas aquele que pode pagar, ele vai pagar a segunda via, é a carteira. Por isso, por quê? E a conta é fantástica, quase 1 milhão de carteiras feitas por ano e muitas delas a pessoa não vai nem buscar. Na verdade, pensa que perdeu, depois encontra. E quem paga por isso é você, o contribuinte. O que se faz agora é que quem vai pagar é quem perdeu a carteira. Então, é uma forma de organizar a prestação desse serviço. E também, que achei importante, reforçar o FECOP, o Fundo de Combate à Pobreza. Então, a ideia do governador é esse fundo com recurso, ele vai fazer diversas ações importantes no combate à seca, para melhorar a qualidade do trabalho das pessoas, para a construção de moradias para as famílias de baixa renda, da zona rural. Então, são uma série de estratégias e compromissos que o governador fez na campanha que ele está se preparando para começar a realizar. Com relação ao do FECOP, Santana, um tema bastante interessante, é uma política pública, o FECOP. Você defende ampliação. Como é que está o FECOP hoje no Ceará? O FECOP ele tem recurso, recursos que veio inclusive da gestão passada e já entrou algum recurso no caixa esse ano, e a ideia é que esse recurso seja usado para fazer um tipo de política pública que permita às pessoas pobres superar a situação de pobreza. Então seria você estimular as pessoas a colocarem pequenos negócios que garantam a sua subsistência. No caso das pessoas que moram em zona rural e tem dificuldade de acessar a água, você garantir o acesso dessas pessoas à água, e aí o pequeno agricultor começa a produzir. E existe uma sugestão também que ele seja usado para a construção de moradia para as famílias de baixa renda na zona rural. Quando você contrata pessoas para construir casas, você pega exatamente aquela mão de obra mais desqualificada, que não tem nenhuma outra habilidade e que consegue aí uma oportunidade de emprego. Então, eu vejo nisso sempre uma grande chance de gerar oportunidade de emprego e renda, principalmente para os mais pobres. Falando em emprego e renda e falando do PT, o PT é um partido que, nos seus governos, principalmente no governo federal, dá muito foco na questão dos programas sociais.
Você já pensou alguma coisa nessa área de emprego e renda, como deputado, para propor lá na Assembleia? Já passou alguma coisa na tua cabeça sobre isso? Já, inclusive o meu primeiro pronunciamento foi nesse sentido, com base numa experiência exitosa que eu não pude participar na condição de prefeito. Então, quando eu fui prefeito, a gente conseguiu, através da presidenta Dilma, que ainda era ministra, sensibilizá-la para conseguir trazer para cá o programa Minha Casa Minha Vida. Foram 1.280 casas. E o mérito, Tasso, de ser o primeiro programa que efetivamente se concretizou no Ceará, foi aqui em Juazeiro. Naquela ocasião, a gente teve aqui mais ou menos 1.000 empregos diretos, pessoas que trabalhavam diretamente naquelas obras, na construção daqueles apartamentos, e se calcula que aproximadamente mais 3.000 empregos indiretos. O mercado da construção civil foi aquecido em Juazeiro. Então, quem vendia tijolo, cimento, material, enfim, que entra na construção dessas casas, tiveram seus comércios fortalecidos. E isso aí repercutiu de forma geral na cidade. Recentemente, eu vi um conceituado jornalista aqui da cidade falar sobre o aumento do índice de desenvolvimento econômico aqui do Juazeiro, exatamente na época que esses projetos eram tocados. Doutora, falando ainda da tua atuação na Assembleia, como é que estão os debates sobre um tema muito importante que a gente, como profissional de imprensa, a gente sente que a população reclama, a saúde no Ceará? A saúde é um tema que realmente ele está sempre presente na Assembleia, até porque é uma coisa que toca muito fortemente as pessoas. Na sexta-feira passada, houve uma audiência pública, onde estiveram presentes o deputado Luiz Odorico Monteiro, do PT, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, mais o secretário de Saúde e deputados estaduais, onde se fez inicialmente uma visita aos hospitais em Fortaleza, para ver como é que anda o funcionamento dos hospitais. Então, há uma confusão, inclusive, das pessoas, de quem é a responsabilidade da crise na saúde, se realmente a crise é do tamanho que dizem, e quais são os mecanismos que nós temos para resolver o problema da saúde. E você me dá uma grande oportunidade, sabe? Aqui em Juazeiro foi feito uma intervenção do Ministério Público Federal, em Juazeiro, porque a crise da saúde é enorme aqui. Aqui em Juazeiro nós temos uma greve na atenção básica que já dura praticamente 5 meses e não se resolve essa greve. Uma greve que é por uma questão que não é tão importante assim para o governo municipal, não é tão difícil de resolver para o governo municipal. A palavra mais adequada é essa. Então, a solução para a greve é atender uma reivindicação justa dos profissionais de saúde e a implantação da insalubridade. E aqui, o Raimundão, ele fez tudo para destruir o plano de saúde que a gente elaborou com Juazeiro. Se a saúde de Juazeiro voltar a funcionar aquilo que existia no nosso governo, a gente já vai dar um passo importante para resolver as grandes demandas que estão reprimidas. E eu digo para vocês o seguinte: voltar a funcionar. A UPA Frei Jeremias foi criada no nosso governo. Voltar a funcionar os 11 programas de saúde noturnos, ambulatórios noturnos, que foram também uma inovação do nosso governo. Voltar à emergência pediátrica do Hospital São Lucas, de extrema importância. Os programas de controle do glaucoma, as cirurgias de catarata, o setor de órtese e prótese, como funcionou no nosso governo, o Hospital Maria Amélia, comprado no nosso governo, com uma estrutura que ele tinha na época que a gente estava na administração, com 4 plantonistas e com equipamentos necessários para funcionar bem, para acolher bem as crianças. O Hospital Maria Amélia, hoje falta soro, falta algodão, falta oxigênio, não é possível funcionar assim. Agulha para fazer medicação. E por fim, Tasso, eu acho que uma das grandes conquistas do meu governo foram as 2 UPAs. Uma delas, a estrutura física foi pronta já em 2012, mas só começou a funcionar um ano depois. Mas tem uma outra lá no João Cabral que está lá, praticamente pronta para funcionar. Então é importante que o prefeito que está em exercício, eu acredito muito na capacidade dele, ele faça funcionar a UPA do João Cabral, o que é de extrema importância, voltar o Hospital Estefânia. O Hospital Estefânia não fechou um equipamento extraordinário que era capaz de resolver problemas de pequeno porte, mas de 18 mil pessoas por mês. Então o que está acontecendo? Vai todo mundo agora para o hospital regional e o regional fica superlotado. Então é quando eu digo lá em Fortaleza, olha,
Lá no Cariri, lá em Juazeiro, o governo federal faz a parte dele, o governo do estado faz a parte dele, mas infelizmente a prefeitura não está fazendo a parte dela. Então aí ela gera um problema que repercute nos outros entes, no governo do estado e no governo federal, que na verdade estão fazendo a parte deles. Olha, gente, nós vamos agora ver algumas imagens da atuação do deputado estadual Dr. Santana na Assembleia Legislativa. Quero utilizar esse expediente para fazer um pronunciamento aqui a respeito do que considero uma das causas geradoras da violência, da criminalidade, da marginalidade, e dizer que acho importante, no combate à violência, a gente corrigir as causas que geram essa violência. Eu me refiro ao déficit habitacional, à falta de moradia, que atinge pelo menos 15 milhões de brasileiros, que é importante aqui no Ceará, e em cada município que começa a crescer e se desenvolver, e assumir o aspecto das cidades maiores do que 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, onde o problema já começa a ser marcante. Dizer da importância desse projeto, em primeiro lugar, e defender que o programa Minha Casa Minha Vida, ele seja transformado em uma política de Estado, onde o governo coloque metas a serem alcançadas e fortaleça cada vez mais a sua parceria com os governos do Estado e com as prefeituras. O papel das prefeituras na viabilização dos programas Minha Casa Minha Vida é de grande importância, porque se a prefeitura não toma iniciativa de ir atrás, de fazer uma articulação, o programa termina não se realizando. Vou dar um exemplo aqui do município de Juazeiro do Norte, onde eu fui prefeito, e tive a oportunidade de conseguir, durante o nosso mandato, a construção de 1.280 casas e a contratação de mais 713 que posteriormente foram concluídas. De lá para cá, o programa não conseguiu mais ser executado, porque não houve uma ação do município com o objetivo de ajudar a atrair os empresários do setor para a construção das moradias. Então, ao defender que isso seja assumido, só concluindo, senhor presidente, como uma política de governo, a gente cobra que as prefeituras façam esse papel para intermediar entre o governo do Estado e entre o governo federal a viabilidade dos programas nas cidades mais distantes, e inclusive na zona rural, onde o programa também está embrionário, mas já começa a dar os seus primeiros resultados. Essa é a nossa palavra de hoje, e eu quero dizer para a população de Sem Tetos, do nosso Estado, que o nosso mandato vai estar aqui a serviço da luta por moradia. Meu muito obrigado. Continuamos aqui com o programa Cariri em Debate. Estamos batendo papo com o Dr. Santana, que vai estar sempre aqui com a gente todas as segundas-feiras. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Cariri em Debate. Estamos aqui com o Dr. Santana, deputado estadual, conversando com ele sobre vários temas. Dr. Santana, na Assembleia Legislativa, há uma oposição ao governo do governador Camilo, você é do PT, do mesmo partido do governador. Como é essa oposição lá? É uma oposição bem qualificada, né? São deputados que são jovens, alguns, outros são mais experientes, e realmente eles muito bem preparados e têm procurado fazer uma oposição em cima de projetos, de propostas, mas que muitas vezes desfazem a intenção do governo. E termina sendo aquela coisa de ser contra, muitas vezes, por ser contra, porque é uma proposta que vem do governo, então, de certa forma, eu quero aqui apresentar alguma coisa para dizer que eu estou
de alguma forma, participando da discussão e da elaboração dos projetos e das leis. Então, veja bem, algumas pessoas fazem a interpretação de que o governo não está aumentando impostos, vai aumentar o imposto em cima do refrigerante e isso vai provocar desemprego. Então, não é verdade. Quando você faz as contas, quanto é que vai subir o preço do refrigerante se for repassado o imposto para as pessoas? 3 centavos, 4 centavos, isso não quebra a empresa e nem vai deixar você ficar sem beber refrigerante. Outra coisa, o governo sempre teve a cautela de, em todo projeto que faz, assegurar um retorno para a população mais pobre e mais carente. Então, o governo vai implantar o bilhete único na região metropolitana de Fortaleza, vai permitir que os trabalhadores economizem dinheiro com passagem de ônibus, porque eles vão circular com uma única passagem. Isso é muito bom para o trabalhador, para as pessoas pobres. O governo, com as medidas que está adotando, ele vai reduzir em R$1.000 aquelas pessoas que têm dívida com o Detran. Então, você está devendo 1.200, você vai ter abatimento de 1.000, vai pagar só 200. Aqueles que têm dívidas escritas vamos dizer, de dezembro de 2013 para trás. Você sabia disso? Essa discussão não chegou aqui, né? Então, você deve 2.000. São uma série de problemas que você teve e está devendo lá no Detran R$2.000. Você vai ter um abatimento de R$1.000. Então vai ficar devendo só 1.000. Vai resolver aquele problema da motozinha que está presa porque o camarada não tinha dinheiro para pagar isso aí. Então isso é bom para a pessoa que tem um poder aquisitivo mais baixo. Outra coisa, as empresas que estão na dívida ativa, inscritas ou por ser inscritas na dívida ativa. Então quem resolve pagar a sua dívida total, o cancelamento de todos os juros e todas as multas. Então a dívida vai cair por mais da metade. E quem quer pagar em 36 meses vai ter um abatimento de 80%, outros vão ser 60%, e aquele que vai pagar em 10 anos vai ter um abatimento ainda de 20% nas multas, nos juros, e a dívida ainda cai e tem um prazo bem maior, bem elapso para poder pagar. Doutor Santana, nós temos aqui a configuração da região metropolitana do Cariri, mas a gente não vê isso funcionando. Isso está sendo discutido ou vai ser discutido na Assembleia? Isso aí é muito importante até para a realização dos consórcios. Na prática, na questão dos consórcios, isso ocorreu. Agora, o que precisa ser feito? É o reconhecimento dessa região metropolitana a nível federal. Porque quando houver esse reconhecimento, algumas políticas públicas que são específicas das áreas metropolitanas, elas podem ser reivindicadas pelos municípios daqui que compõem a região metropolitana. E muitas coisas trazem determinado privilégio em financiamentos e em parcerias com o governo federal. Então foi uma ideia extraordinária. E assim, na forma da integração, o governador Cid Gomes pensou isso muito bem, na questão dos equipamentos que vêm para a região. Então, a questão do Hospital Regional, da SEASA, do Centro de Convenções, e isso favoreceu a integração física das cidades e a integração social, também cultural, que vinha naturalmente ocorrendo com esse processo de conurbação da cidade, de integração física da cidade. Então, isso é muito importante. E o apoio sanitário nesse debate? O apoio, ele está. Inclusive, o prazo foi aumentado agora para solucionar esse problema. Então, havia uma discussão com as cidades que têm interesse comum nisso, e a gente viu que, na hora que a solução estava bem próxima, aparecia uma vontade de uma das partes. Então, uma hora que ia ir para o Crato desejava levar para lá e de repente, Caririaçu também queria, havia aquela disputa, depois um desistia e o outro também desistia. Então, terminou não havendo um entendimento. E o governador, quando era secretário, ele disse: eu estou já para tomar essa decisão, mesmo que o pessoal não tome, porque eu preciso resolver o problema. Então, eu acho que ele agora vai terminar sendo uma pessoa que vai ser chave na solução desse problema, sentar com os prefeitos e ajudar a chegar a um consenso. Essa semana, o governador Camilo Santana esteve aqui na região do Cariri. Doutor Santana, e você acompanhou, esteve na comitiva, inaugurando obras. Como foi? Eu acho que o governador Camilo, ele está executando muitas coisas que eram sonhos
antigos da população aqui. Lógico que muita coisa veio da parceria com o governador, sim, veio do projeto que foi iniciado lá no governo anterior. Mas vamos pegar aqui o exemplo aqui da encosta lá do seminário, daquela grande obra, espetacular obra feita no bairro do Seminário do Crato. Um bairro que começou a se formar de forma meio que desorganizada, como praticamente todos os bairros aqui das nossas cidades aqui. Mas ali, uma área privilegiada, com uma visão magnífica do Cariri, e as pessoas foram chegando, foram morando de qualquer jeito e se expondo ao risco dos desabamentos, que ali tinha aquela encosta que você sabe que quando chovia muito forte, e tem até aquela coisa da pedra da batateira que ia descer, que a água rolava a cabeceira abaixo, e o muro ia sofrendo um processo de erosão e as famílias ficavam expostas aos riscos de desabamentos. Então, essa obra veio ao encontro disso. Para essa obra ser executada, foi preciso fazer uma grande drenagem naquele bairro. E, ao fazer a drenagem, a pavimentação também foi quebrada, ela foi destruída. Então, o governo fez uma pavimentação nova, muito boa, e fez a drenagem toda e fez a contenção daquela encosta, dando mais segurança e mais tranquilidade para os moradores do bairro e melhorando muito a beleza natural que já existia ali. Então, acho que é um passo importante, uma obra de 20 milhões, já executado, que chegará a 30 milhões, que falta ainda uma segunda etapa, que vai ficar muito melhor do que o que já está ficando. Isso foi extraordinário. Já aqui em Juazeiro, o que o governo veio trazer para Juazeiro veio ao encontro de uma reivindicação que é de todos nós. Todo mundo se sente seguro com os problemas que ocorrem, os constantes assaltos, com a violência, e uma equipe de policiais foi bem treinada. Diz que é como aquela tropa de elite, aquele filme. As pessoas, o treinamento é tão intensivo que muitos desistiram durante o curso de aperfeiçoamento desses profissionais que vão trabalhar no raio. E essa equipe é uma equipe que vai se deslocar muito rapidamente até as intercorrências. E isso é uma forma de operar da Polícia Militar que vai combater aquele crime organizado, o crime mais violento que está presente no cotidiano, desafiando as autoridades. Isso é muito importante. Além do CIOPA-E. O CIOPA-E é a base, vamos dizer assim, é o braço aéreo da PM, que age também acompanhando essas operações e dando mais visibilidade das áreas que precisam ser assistidas, inclusive, quando não está nesse tipo de operação, ele pode também socorrer vítimas de acidentes, e isso tem sido uma constante, e muitas vidas já foram salvas devido à rapidez com que ele consegue se deslocar para os pontos onde está ocorrendo tanto a questão da violência, ou também, no caso do socorro aéreo. Doutor Santana, você é um deputado estadual que representa a região do Cariri. Nessa legislatura, nós temos poucos deputados estaduais do Cariri. Os prefeitos, vereadores e lideranças das cidades, Juazeiro, Crato, Barbalho ou outra cidade aqui do Cariri, eles têm procurado para apresentar demandas, reivindicações, ações, projetos. Nós fizemos um planejamento em Juazeiro e, por ocasião desse planejamento, nós recebemos a visita, nós tivemos a participação de 3 vereadores aqui de Juazeiro. E pelo menos 2, uma vereadora e um outro vereador, não puderam ir, mas mandaram seus representantes. Além dos vereadores de Juazeiro, nós tivemos a participação no nosso planejamento, vereadores de Jardim e de Barbalha. E as ideias que surgiram foram excelentes, foram ideias que vão me dar suporte para que a gente possa apresentar projetos de indicação, projetos de leis que venham ao encontro daquilo que aspiram essas comunidades e as pessoas que são representadas por essas autoridades. Existe, inclusive, uma proposta da Assembleia Legislativa que eu vou procurar discutir com o presidente Dante Benedito, que é de construção do balcão da cidadania. A Assembleia já tem uma experiência muito boa, onde ela presta um serviço de apoio ao consumidor que é lesado, e ali na Assembleia ela encontra uma comissão permanente que dá assistência à pessoa que fez uma compra e foi enganada de alguma forma. Então a Assembleia consegue dar um suporte para que a pessoa veja seu direito garantido. Então, essa parceria a Assembleia está buscando com as câmaras de vereadores, que nos municípios elas terminam sendo uma importante porta de entrada das demandas dos trabalhadores, quer seja quanto ao consumo, quanto a um direito que está sendo
negado na saúde, na educação, ou na parte de limpeza pública, enfim. E a Assembleia, além disso, também vai propor que lá seja emitido a segunda via do registro, pode ser feita a questão da identidade também. Esse tipo de parceria ela pode ser construída do Poder Legislativo estadual com o Poder Legislativo municipal. E ainda da questão dos prefeitos, tive a grata satisfação de receber um telefonema do prefeito Luiz Ivan, onde ele se colocou à disposição e com interesse de fazer uma conversa e ver como é que a gente pode também colaborar com o município. Tive contato com assessores de alguns outros prefeitos aqui da região que também estão trabalhando uma agenda em comum para a gente discutir projetos de interesse desses municípios. Olha, gente, você está aqui com a gente no Cariri em Debate e veja agora um resumo das inaugurações que aconteceram este final de semana, no último passado, aqui na região do Cariri, com o governador Camilo Santana. Nova que nós criamos para proteger as divisas nossos, aqui na região do Cariri com Pernambuco, Paraíba e também o Piauí. E são mais 103 homens desse batalhão. E também o Ciopaé, que agora vamos ter permanentemente aqui um helicóptero para apoiar, não só nos resgates, mas também nas operações da área da segurança pública. Isso reforça aí, estou cumprindo aí um compromisso de campanha, mas reforça também para que a gente possa diminuir aí os índices de violência que têm sido reduzidos aí nos últimos 5 meses. Mas não tenho dúvida, nós vamos aí conjuntamente com a parceria da sociedade, com as outras entidades, com o grande trabalho que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil tem feito de forma integrada, a gente aí dá mais segurança ao povo do Cariri e à população do Ceará. Você fica com a gente que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre a situação política em Juazeiro do Norte. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Cariri em Debate. E nós fomos às ruas ouvir o que a população está pensando. Fala, meu povão, com Tony Silva. Referente à administração, na minha opinião, não estava certo, porque Juazeiro está abandonado, as ruas todas esburacadas, Juazeiro parou de crescer, está tudo parado, aqui não teve mais concurso, não teve mais nada. Não era nem para ele ter entrado. Ficha suja, não deve ir para a prefeitura de maneira nenhuma. Não era nem para ele ter saído eleito, né? Mas o povo não aprende, aí sofre. Tá tudo errado. Tá tudo errado? Enquanto não preparar uma pessoa para governar Juazeiro do Norte com o coração quebrantado de Deus, enquanto isso não chegar, tá tudo errado. E olhe pro povo, né? E olhe pro povo que tá precisando, meu irmão. O povo tá precisando de ajuda e o povo só quer roubar. E se afastaram ele é porque tava fazendo coisa errada, né? Tem que devolver o dinheiro, né? O dinheiro é do povo, né? Tem que devolver. O dinheiro é do povo, é nosso, suor, velho. Nós estamos, acho que está com 2 anos que a administração está muito fraca, não está não? E nós precisamos de segurança nessa praça, principalmente quem trabalha aqui. Então o doutor Raimundo devia ter visto isso, porque no tempo do outro, a administração nós tínhamos. Porque os governantes da cidade de Juazeiro estão com nada. Um rombo muito grande na prefeitura, eu acho que talvez as coisas agora melhorem. Essa, pelo menos, é a minha opinião que eu tenho. Pra mim, tem que colocar uma pessoa que saiba administrar e que faça o Juazeiro voltar a crescer. O Juazeiro está abandonado. Afastar o prefeito? Ah, devia muito tempo ter afastado. Não era nem para ter votado, eu digo logo é assim. O afastamento eu acho que é justo, tendo visto as várias denúncias que se
deram sobre a administração. É preciso que a justiça investigue, até dar mais credibilidade para que o próprio prefeito possa se defender. É legal, acho que é importante que Juazeiro tenha um esclarecimento maior por parte da administração de todas essas denúncias que estão sendo feitas por parte do vereador Cláudio Buis. A população realmente está indignada com tudo que está acontecendo, mas nada mais justo que a justiça para esclarecer isso com o prefeito no momento. Enquanto isso segue, é importante que todo mundo tenha uma justificativa plausível para tudo que está acontecendo. Bem, gente, vocês viram aí o que está pensando a população de Juazeiro do Norte, doutor Santana, e esses pensamentos aí não poderiam ter dado outra coisa senão um afastamento do prefeito Raimundo Macedo. Como é que você acompanha isso, suas opiniões sobre esse momento? Eu vejo de forma muito apreensiva, sabe? Eu não sou aquela pessoa que acha que a coisa quanto pior, melhor. Eu não vejo as coisas dessa forma. Fico muito preocupado com o futuro de Juazeiro, porque o prefeito em exercício, Luiz Ivan, ele, de certa forma, fica um pouco preso ao modelo de gestão do Raimundão. Isso é preocupante. O Raimundão sai, mas se a equipe dele continua, corre o risco do Raimundão continuar interferindo na execução das políticas administrativas de Juazeiro, que não foram boas. A política de Raimundão foi de sucateamento dos serviços públicos. Por que a coisa desandou no governo Raimundo Macedo? Porque os recursos que deveriam ser usados na saúde, eles foram desviados para outro fim, na educação, desviados para outro fim. Por isso que foram fechados diversos serviços que funcionavam no nosso governo e que não funcionam atualmente em Juazeiro. Por isso que você procurava medicação nas farmácias básicas e não encontrava. Então, o governo Raimundão ele se tornou incompatível com o atendimento das reivindicações do povo e com o funcionamento dos serviços públicos. E o que fazer o prefeito interino Luiz Ivan? Eu acho que os secretários, em primeiro lugar, tem que deixar o Luiz Ivan muito à vontade, colocar o cargo à disposição deles. E ele deve romper completamente com o modelo de gestão do Raimundão. Esse modelo ele está condenado nas ruas pelo povo de Juazeiro, está condenado na justiça pelo Ministério Público Estadual e também pelo Ministério Público Federal, que provou, através de uma inspeção criteriosa, e as pessoas sentem na prática aquilo que está sendo dito, que a saúde em Juazeiro ela está numa situação de calamidade pública por conta da forma de gestão do Raimundo Macedo. Acredito que ele não volta mais. Acredito que as provas são muito contundentes contra a gestão do Raimundo Macedo. Então não é coisa de parece que ocorreu isso, talvez tenha. Então não é. Houve isso. As coisas são muito claras em relação aos acontecimentos de Juazeiro. E a prova cabal e irrefutável de que a coisa é muito grave é exatamente a crise profunda que se encontra. A educação no vermelho. Na nossa época nós conseguimos arduamente fazer com que o nível e a qualidade da educação chegasse ao verde escuro. Hoje é vermelho. As crianças não estão aprendendo nada dentro das escolas. Então isso é muito grave. E na saúde, pessoas estão morrendo por falta de atendimento médico. Isso é mais grave ainda. Porque a criança que não aprendeu, você pode reforçar no ano seguinte e dar um jeito de melhorar. Mas quem perdeu a vida está sem jeito. Então é uma situação que me preocupa bastante. Eu faço um apelo público aqui ao prefeito Luiz Ivan, rompa com esse modelo. Você tem pouquíssimo tempo. Aí um ano e meio, quando se desencadear o processo eleitoral, praticamente nada vai funcionar. Nada, por conta da disputa que ocorre nesse processo eleitoral e até por conta da lei que proíbe certas obras, certos contratos, certos convênios, coisas que não podem ocorrer durante o processo eleitoral. Então, o prefeito Luiz Ivan, ele está numa situação muito complicada e é necessário que as forças políticas de Juazeiro, nesse momento muito grave, vá ao encontro do prefeito no sentido de serem solidárias e procurar uma saída para essa crise. Mas para que isso ocorra, é necessário que ele, de fato, mostre para a população e nos convença que o modelo de gestão do Raimundão, ele não existe mais.
ele não existe mais. O governo Raimundo Macedo literalmente acabou. Então é necessário que dessa crise surja uma grande alternativa para o povo de Juazeiro. Gente, vamos dar uma olhadinha agora numa matéria com o vereador Cláudio Luz apresentando mais denúncias contra a gestão do prefeito afastado Raimundo Macedo. Deputado Santana, essa obra que foi iniciada no seu governo, projetada no seu governo, que era para ser uma UPA com atendimento 24 horas, com 5 especialidades médicas, era para ser uma UPA para atender toda a região aqui do Romeirão, João Cabral, Lagoa Seca, uma parte significativa da cidade se encontra dessa forma lastimável. Abandonada há 2 anos, essa obra foi concluída em 2013, mas desde então se encontra abandonada do governo do prefeito Raimundo Macedo. Furtaram absolutamente tudo aqui. Furtaram dutos de oxigênio, furtaram todos os banheiros, pias, bacias, todas as luminárias, várias portas, vidros quebrados, janelas furtadas. Então se encontra numa situação deplorável, triste, de ver esse prédio abandonado da forma como está, ao mesmo tempo que a população sofre todo tipo de carência na saúde pública municipal. Então o problema não é somente a falta do médico, não é somente a falta do remédio, a falta do exame. O problema é o descaso criminoso também praticado pelo atual governo municipal, de acordo com as imagens aí que todos podem facilmente verificar o tamanho desse descaso. Então isso aqui precisa ser denunciado, né? O Ministério Público Federal, porque o recurso é do governo federal, a UPA era para ser do município, encampada pelo município, funcionando para os juazeirenses, mas infelizmente não é isso que nós vemos aqui nessa obra hoje. Então o Ministério Público Federal tem que agir de forma muito rigorosa, responsabilizar aqueles gestores, prefeito municipal e secretário da saúde que transformaram isso aqui que era para ser uma UPA 24 horas, nessa obra abandonada, e aí nós não podemos admitir isso. Vamos fazer a denúncia na Câmara, espero que o deputado Santana também encaminhe a denúncia na Assembleia Legislativa, para que a gente tenha o quanto antes a responsabilização das pessoas e também a correção desse erro aqui, com o imediato funcionamento dessa UPA para atender a população juazeirense. Olha, gente, na reta final do nosso programa, eu queria, doutor Santana, levantar uma questão aqui de saúde, na sua área de saúde, você é médico, atende aqui em Juazeiro, deve levantar vários temas na Assembleia Legislativa sobre a área, mas nós temos um problema na saúde hoje, que são as viroses, né? Quem é que não já teve uma virose ultimamente? Como é que está essa questão? Pois é, o Fala Meu Povão mostra aí um equipamento importantíssimo que foi conquistado na nossa gestão, que é a UPA lá do João Cabral, que já poderia estar funcionando e não está. Isso para desafogar o regional, para desafogar o próprio Stefânia, que na época já funcionava, e eu pensava fazer mais 2 UPAs para diminuir o movimento do Stefânia, dividindo por essas unidades novas, né? E o pior é que, em meio a uma crise tão grave na saúde, ocorre ainda uma epidemia de dengue, ocorre uma epidemia com um vírus novo, que é o Zika vírus, e ocorre uma epidemia com o chikungunya. Chikungunya não, o chikungunya. É o chikungunya, que é um novo tipo de vírus. Engraçado esse nome, o chikungunya, ele quer dizer, do tailandês, quer dizer homem que anda curvado. Porque é uma virose que ela provoca dores articulares, dores nas costas, semelhante ao que ocorre na dengue. Sendo que essas dores dessa doença, elas podem se prolongar por um período, inclusive, superior àquele da viremia, que dura em torno de 5 a 10 dias, onde além das dores nas articulações, nas mãos, às vezes algum inchaço nas articulações e também manchas na pele com coceira, a pessoa pode ter no começo febre bem alta. E graças a Deus é uma doença que não tenha muito aquela complicação de evoluir para a forma hemorrágica, como no caso da dengue, que vem da mesma origem, transmitida pelo mesmo inseto, sabe, Tasso? Então tem aí o Aedes aegypti, e que transmite a dengue também, e que transmite o Zika vírus, e ainda o albopicus, a Aedes albopicus, que é um outro inseto que mora mais nas plantas, e que é de dificílimo controle. E essa doença ocorreu praticamente aqui, não há uma comprovação ainda do teste viral,
mas muito provavelmente milhares de casos ocorreram aqui em Juazeiro. Eu mesmo fiz um alerta que também provavelmente tenha ocorrido casos do Zika vírus aqui, que os sintomas são muito parecidos e foram milhares e milhares de pessoas. Eu mesmo atendi muita gente com os sintomas dessas duas doenças. Então, eu não posso deixar de ser médico e cumprir essa minha obrigação. Esse é um problema onde você tem que ficar atento para não tomar o ácido salicílico, tomar o paracetamol e o remédio que é prescrito pelo médico para os casos que as coceiras incomodam muito. Mas é uma situação preocupante, principalmente diante dessa greve, como disse no começo, que está se arrastando aí sem solução há praticamente indo para 5 meses já. Então, faço apelo para as autoridades que venham resolver esse problema. Eu vou até pedir que a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, venha fazer uma audiência aqui em Juazeiro para tentar mediar, encontrar uma solução para isso. Olha, gente, estamos terminando o Cariri em Debate. Doutor Santana, boa noite. Boa semana de trabalho. Segunda-feira que vem a gente se encontra. A participação das pessoas é muito importante. A sua participação é muito importante para mim. Então, eu vou passar o meu e-mail lá na Assembleia, santana.net@al.ce.gov.br. E logo a gente vai estar passando o número de WhatsApp. E em breve, nosso site também vai começar a funcionar. E o nosso site ele vai ter uma novidade. Lá ele vai ter um modelo de requerimento, um modelo de projeto que você pode apresentar para mim a sua proposta de requerimento ou de projeto. E nós vamos repercutir isso lá na Assembleia. No nosso mandato, você vai ter voz e vai ter vez lá na Assembleia Legislativa. Nós queremos expressar o seu sentimento, e o seu desejo e a sua luta. Doutor Santana, obrigado. Olha, na próxima segunda-feira estaremos de volta com o Cariri em Debate, discutindo temas de interesse da população, da sociedade, falando de Juazeiro, do Crato, de Barbalho, de toda a região e dos temas também do Estado e do Brasil. Uma boa noite, obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima segunda-feira, às 20h30, aqui na TV Verde Vale.